Fala, meus amigos fissurados e apaixonados pelo cinema, tudo bom com vocês? Bom, eu espero que sim. E antes que você pergunte, sim, está tudo muitíssimo bem comigo, meus amigos. Estou levando a vida do jeito que Deus nos permite. Honestamente, estou melhor do que mereço. Então, vida que segue, estamos levando devagarzinho, né, pessoal? Mas enfim, muito obrigado a todos por terem questionado a mim como estou me sentindo ultimamente. Eu estou há alguns dias sem gravar conteúdo aqui pro canal, mas apesar disso o canal está tendo postagens diárias, né, então mesmo sem postar conteúdo a gente tá conseguindo ter aí uma postagem diária de eita miséria, de filme pra vocês. Beleza, rapaziada. Tudo é questão do meu comprometimento, né, galera, meu comprometimento para com vocês é uma coisa que transcende aí os limites das desculpas, né. Aqui não tem desculpa não, cara, a gente trabalha doente, a gente trabalha com pouco tempo, muito tempo, do jeito que tiver pra trabalhar, a gente vai estar trabalhando pra trazer aqui o conteúdo pra vocês, não deixar vocês sem vídeo, sem as nossas análises fílmicas, que é o ponto-chave, o ponto X mais importante aqui desse canal. E bom, pessoal, hoje vamos falar sobre a análise do filme The Texas Chainsaw Massacre. The Texas Chainsaw Massacre, ou o Massacre da Serra Elétrica para os mais íntimos, né, rapaziada? O Massacre da Serra Elétrica, a gente tem várias versões desse filme, né, gente. Tem o famoso cultzão clássico Massacre da Serra Elétrica de 1970 e alguma coisa, 1974, o clássico cultzão, o início da história do malucão lá da Serra Elétrica. E em seguida a gente tem, eh, um remake desse primeiro filme, um remake inclusive muito bem feito, que gera muitas opiniões positivas, que é o de 2003, né, inclusive também o mais popular de toda a franquia de filmes do Massacre de la Serra Elétrica, mano, da Serra Elétrica. E na minha opinião, é o melhor. Eu cresci assistindo essa versão do filme de 2003, o remake, e na minha opinião, cara, é a melhor de todo a saga aí do Massacre da Serra Elétrica. Eu gosto muito, pessoalmente, não tenho nada, absolutamente nada a reclamar sobre esse filme. Foi muito bem feito, bem explorado, as cenas de brutalidade são muito bacanas, os personagens também são bem caracterizados, e os atores representam também muito bem o papel ao qual eles foram contratados, né, pessoal, pra fazer. E a gente tem outras versões também, como 2006, o início, onde mostra pra gente um pouco a origem do Leatherface, não focado na violência visceral. Então ele foca mais em 2006, ele foca mais em relação à origem do Leatherface, do massacre, da Sacrador, da Serra Elétrica. E a gente tem a versão 2022 da Netflix, e na minha opinião foi a versão mais triste, mais pai. Eu não gostei, cara, eu não gostei, ficou muito ruim, os personagens são muito burros, e eu fui só ladeira abaixo, tá ligado? Estragaram o negócio aí. Tem gente que gosta, né, tem gente que mas, cara, são críticas. Mas enfim, pessoal. Antes da gente começar o vídeo daquele jeito, queria dar um recadinho pra vocês, depois a gente continua aqui fazendo a nossa análise, a nossa recapitulação, beleza, rapaziada? Bom, meus amigos, não sei se já é de conhecimento de muitos, mas este canal, ele não exibe a obra cinematográfica completo completa. Neste caso, se você estiver buscando assistir o filme completo, eu recomendo que você procure pelos canais oficiais da distribuidora e assista de maneira legal, tá, pessoal? Evitem pirataria, pirataria é crime, mas eu não tô aqui para te segurar. Se você quiser piratear, fica à vontade, a vida é sua, a consciência é tua. Eu mesmo faço coisas, relacionadas, mas eu não é um assunto assim entrar em pauta no momento. Porém, as diretrizes do YouTube não permitem que eu poste o conteúdo para vocês, mas aqui na análise você vai sair com um entendimento legal sobre o assunto. Então, muito obrigado a todos que assistiram até aqui, e agora eu vou deixar vocês com a análisezinha
do vídeo, beleza, pessoal? Muito obrigado e aproveite.
E bom, meus amigos, como eu estava eu dizendo, depois desse recado extremamente importante, inclusive se atentem, tá, galera? Como eu já disse antes, esse vídeo não é exibição de filme ou coisa do tipo, tá? Esse vídeo é meramente uma análise, tá? Uma análise para fins educativos e fins também de entretenimento, ok? Então a gente só vai fazer uma análise das informações que temos disponíveis publicamente do filme, beleza? Então, voltando aqui, pessoal, a versão 2022 da Netflix é uma versão que, cara, na minha opinião, eu não gostei muito. Quando eu comecei a assistir, eu dropei completamente, cara. Eu não consegui assistir até o final, porque os personagens são muito, muito burros. Diversas são as chances que são dadas a eles de sobreviver. E os caras simplesmente cagam na cabeça da sorte, caga líquido, mole na cabeça da sorte. E por isso todo mundo se lasca, tá ligado? Todo mundo se lasca. E no fim eles pagam pela, eu não sei, pela boca. Eu sei lá pelo que eles pagam, mas os caras pagam pela burrice. Não tem condição, velho. Ah, velho, não tem condição, rapaz. Eu não creio num negócio desse, mano. Eu fiquei muito irritado quando tava assistindo. Eu fiquei tão irritado que eu desliguei na hora a TV. Eu não consegui assistir todinho, cara. Dropei. Não tem condição um negócio daquele. Tanta burrice em um filme só. Mas enfim, gente. Na minha opinião, ele é o pior. Se eu fosse ranquear. Em primeiro lugar ficaria o de 2003, em segundo lugar o de 1964, em terceiro lugar a versão de 2006 e em quarto lugar a versão de 2022. Espero que não tentem fazer de novo um remake versão 2020 e lá vai cacetada pra fazer pior do que fizeram. Porque se fizer eu vou ficar muito triste, rapaz, na moral. Mas enfim, gente, vamos lá. The Chainsaw Massacre. Ele é um filme de 2002, de 2003. Ele é um filme de terror norte-americano, né? Que é uma refilmagem, um remake do The Texas Chainsaw Massacre de 74, né? Esse foi dirigido por Marcus Nispel, escrito por Scott Kozer e produzido por Michael Bay e também co-produzido por Kim Henkel, co-criadores do filme original.
Então nessa, o enredo ele vai seguir, né, a premissa que foi proposta na obra original. Inclusive também ele é ambientado na mesma época que a primeira versão foi lançada, mostrando também, destino trágico de um grupo de jovens que, em uma viagem para o interior do Texas, acabaram se tornando aí os brinquedinhos de uma família de gente doida, maluca, bugada da cabeça. Entre eles ali tá o nosso tão queridíssimo maníaco Leatherface, né, que acaba perseguindo de maneira completamente maluca essa rapaziada com uma motosserra na mão. Porém, né, enquanto o filme de 77 ele tinha uma estética no estilo mais documental, esse daqui ele apresenta mais a filmagem convencional, né, estilo hollywoodiano, em que mostra a história em primeira pessoa, em primeira mão, a sobrevivência dos personagens, e não um tom mais jornalístico, sabe. Então o filme, pessoal, ele recebeu avaliações, né, que foram, em sua maioria, negativa pela crítica especializada, e tambor e também ele chegou a ser indicado ao Framboesa de Ouro, na época do lançamento dele, né, embora ele tenha recebido alguns prêmios aqui e ali, com como por exemplo o Teen Choice Awards, e o reconhecimento em alguns festivais de cinema, isso devido pela direção e a arte de trilha sonora. Então, The Texas Chain Massacre foi a primeira, né, de muitas refilmagens produzidas pela companhia Platinum Dunes, que foi fundida pelo cineasta Michael Bay. E a companhia também, ela lançou aí as refilmagens de The Amityville Horror e The Hitcher, Sexta-feira 13. E também Nightmare on Elm Street, né. Então o filme ele ficou em primeiro lugar na bilheteria das bilheterias da América do Norte.
E na semana de estreia dele, ele acabou arrecadando mundialmente mais de 107 milhões, constatando com seu orçamento aí estimado em 9 milhões de dólares, o que acabou tornando ele assim um dos filmes, na verdade, um dos não, né? O filme mais rentável da franquia, cara. É quase 100 milhões de lucro pro, pra rapaziada aí que fez parte desse negócio. É muito dinheiro, cara. 100 milhões é muita grana. Então, uma pré-sequência também é intitulada Texas Chainsaw Massacre The Beginning, foi lançada em 2006. A gente tinha falado um pouco aí, pessoal, sobre a questão da sinopse do filme. Foi bem abrangente, superficial. Não menciona coisas tão importantes assim. Mas aqui eu quero dar uma frisada, dessa vez uma focada mais no enredo com vocês, tá? A gente tem aqui um enredo, não é muito grande, tá? Então não se preocupem. Rapidinho a gente consegue pincelar isso aqui. Então, vamos lá começar a nossa análise de enredo, rapaziada. Então o filme começa com algumas imagens de algumas evidências policiais de uma cena de desvivamento, com a câmera que percorre a casa de um desvividor. E no ano de 1963, no mês de agosto, dia 18, 5 colegas de uma faculdade, sendo esses Erin, o seu namorado Kimber e seus amigos Morgan, Indy e Pepper, estão cruzando aí pro interior do Texas em uma vanzinha, rapaziada, todo mundo feliz. Estão a caminho de um show de Lynyrd Skynyrd em Dallas. Então eles acabam dando carona pra uma mulher que tava lá perambulando no meio da rua. No meio da rua, não, no meio da estrada, né? Que rua é de cidade, estrada é negócio, vocês entenderam. Ela, aparentemente, é uma mulher que tá bastante traumatizada, né? E começa a falar de uma maneira extremamente incoerente, maluca, psicótica, sobre um homem mau.
E, com isso, logo em seguida, ela acaba cometendo desvivamento com um, eh, enfim, cara, ela cometeu desvivamento. Tinha lá um artigo disparador de aço e ela usou esse negócio aí pra cometer desvivamento, rapaziada. Então, na tentativa de contatar a polícia, o grupo ele acaba indo pra um restaurante próximo dali, onde uma mulher, sendo essa chamada Luda, diz para que eles fossem procurar o xerife Hoyt em um moinho. Só que eles acabam encontrando lá no local um rapaz chamado Jedediah. Jedidiah. Não, meu Deus, cara. Que nome bizarro. Jedidiah. Jedidiah. Eu vou chamar de Jedidiah. Eu vou chamar de Juninho, rapaz. Juninho que conta a eles que Hoyt tá embriagando-se em casa. Enquanto Morgan, Andy e Pepper ficam no moinho com Jorginho, Erin e Kemper acabam caminhando pela floresta, né, até encontrarem a casa do xerife. Então lá eles acabam sendo recebidos por um idoso amputado chamado Monty, que permite que Erin entre para pedir ajuda. Então, ao entrar para procurar Erin, o Kemper, pessoal, ele acaba sendo desvivido por golpes e marretas por Thomas Halt, também conhecido como Leatherface, cara de couro, cara de furico, que arrasta o seu corpo de Kemp até o porão para fazer uma nova máscara com a pele do rosto do cidadão. Então, enquanto isso, o queridíssimo Hoyt chega ao moinho e descarta o corpo da caroneira. O Eren nota que o desaparecimento de Kemper e acaba voltando. Então, junto com ele, para casa de Monte. Ela distrai o idoso enquanto o ente procura por Kemper, né? Quando morre, Monte percebe a presença de Angie, acaba chamando a presidente chama Leatherface
que persegue os jovens com uma motosserra. O Eren ele escapa e se dirige diretamente para o moinho, mas o líder Face ele corta a perna de Andy e leva ele para o porão e pendura o cara em um gancho de carne. O Eren acaba chegando ao moinho, só que antes que ela ou os outros possam sair, o Hoyt acaba aparecendo. Então, depois de encontrar Mei Huana no painel, ele exige que Ryan e Pepper saiam da van. Dá a Morgan a arma que ele pegou da caroneira e pede para que Morgan a ensine, ensine como a caroneira cometeu desvivamento. O Morgan, meio perturbado, bilela das ideias com as exigências, tenta atirar em Hoyt, só que a arma estava descarregada. Então o Hoyt algema o Morgan e leva ele de volta para casa de Halt. Levando a chave da van com ele, mano. Que cara miserável, hein, rapaziada. Fala tu, cara. Que cara. Mas já dá pra gente ver que o roteiro segue o famoso clichêzão, cara. Não tem como fugir do clichê, velho. O clichê é uma coisa inevitável, né? Se você for analisar. Todo filme de terror segue essa mesma pegadinha clichê. Mas enfim, não é tão ruim não, poderia ser pior. Então o Leatherface, pessoal, que tá usando o rosto de Kemper como máscara, acaba seguindo os rastros de Eren e de Pepper. E quando o Pepper tenta meter no pé dali, ela acaba sendo desvivida também pelo Leatherface. Então o Eren, ele corre e se esconde ali nos trilhos que estão nas proximidades. E ele encontra lá uma mulher obesa de meia idade, conhecida esta como Senhora do Chá. E uma jovem chamada é, Henrietta, que serve um chá entorpecente. Então o Eren descobre que as duas sequestraram o bebê da caroneira, só que ele desmaia antes que possa escapar. Então o Eren acorda na casa dos Helt, cercado por toda a família de gente bizarra. O Leatherface, a mãe dele, Luda, a Mai, Hoyt, Monty e Jedediah. A Luda Mai explica pro Eren que o Leatherface foi atormentado durante toda a sua vida
Isso foi causado por uma doença de pele que deixou o rosto dele completamente bugado, desfigurado total. Então, ele sentia que ninguém se importava com a família, além deles mesmos. E ele cresceu com esse pensamento perturbado aí, por isso que ele ficou doido. Não, o cara deve ter sempre que foi doido. E só começou a desembestar aí quando. Enfim, cara, não sei dizer. Não sei. Então o Eren, pessoal, é levado pro porão e lá ele acaba encontrando o Andy, que passa o rato da linguiça pra acabar com o sofrimento dele. Então, depois de não conseguir tirar ele do gancho, depois ele encontra Morgan algemado em uma banheira. O Jedediah Juninho, que não concorda com as ações da família dele, leva geral pra fora da casa e distrai o Leatherface por tempo suficiente para que o rapaziada deita no pé. O Eren e o Morgan acabam se escondendo em um barraco abandonado que encontra na floresta. O Leatherface invade o local e descobre Eren, mas Morgan ataca Leatherface, que o pendura em um candelabro pelas algemas e mata com a sua serra elétrica. O Eren escapa para a floresta, o Leatherface em seu encalço, e ela chega no matadouro e ataca a Leatherface com um curto, um cutelo, cortando o braço direito do cara, como se isso fosse o suficiente. O Eren acaba correndo para fora do matador e pede socorro a um caminhoneiro, tentando convencê-lo a afastar-se das casas do Hellwitch, mas ele decide procurar ajuda no restaurante. Enquanto xerife, ele liga o carro de Hot e tenta impedir, mas é meio que ela atropela ele mais de uma vez, repetidas vezes. Isso até garantir que ele estava desvivido. Então, o Leatherface aparece repentinamente na estrada e corta o carro com uma motosserra. Mas Eren consegue escapar por um tempo e, por um interessante, né, rapaziada? Consegue escapar com uma criança e ela observa frustrado enquanto ela vai embora. 2 dias depois, 2 oficiais são desvividos por Leatherface enquanto fazem uma investigação na casa dos Hate, na cena do crime. E o narrador afirma que o caso ainda permanece em aberto. Então, pessoal, essas aí são algumas informações que a gente tem sobre o filme acerca de roteiro, tá? Filme, a versão de 2003. Então, cara, se você quiser assistir esse filme, na minha opinião, é um filme que vale muito a pena, viu? Você pode assistir sem medo. É muito provável que você vai gostar desse filme, caso você nunca tenha assistido. Se você já assistiu, vale a pena ver de novo. Se você curte aí um pouco de terrorzinho, eu recomendo bastante esse filme, viu? Que, cara, vai surpreender você, tenho certeza. Mas, meus amigos, essa aí foi a análise. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Valeu, falhou. E a gente se vê na próxima, galera. Fui.